do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os que viram partir e reconheceram quem eles eram, saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, as três leituras de hoje, elas vão falar de separação, mas vão falar também de juntar as ovelhas. As três, se fôssemos resumir as três leituras de hoje, seria desta forma. A primeira leitura, tirada do livro do profeta Jeremias, ela foi escrita no tempo do ano mais ou menos de 576 a.C., na época em que o rei chamado Nabucodonosor, ele invadiu o seu reino vizinho, prendeu o rei e tomou esse reino para si. E ali o povo começou a se dispersar. Começou a ir um para cada lado, ele exilou alguns, expulsou outros dali. Então este povo começou a se dispersar. A leitura segue e continua dizendo que essa situação ela vai persistir até o momento em que vai chegar um novo descendente de Davi, para fazer com que os povos se juntem novamente, para fazer com que a terra, que este novo Salvador vai reinar sobre a terra novamente. E se a gente for olhar, o rei Davi foi um rei muito bom, foi um rei que cuidava do povo, foi um rei que gostava do seu povo, que queria o povo próximo de si. E se a gente for olhar a genealogia do rei Davi, a gente vai chegar em São José, que é o pai adotivo de Jesus Cristo. Então, o que a leitura vem dizer é que essa situação de separação, essa situação de angústia, essa situação em que muitos foram exilados, ela não vai persistir por muito tempo, até a vinda de Jesus, que ele vem para unir novamente o seu povo. Essa leitura ela é muito atual, Se a gente for ver a situação do nosso país hoje, a gente vê que os três poderes, tanto municipal, estadual, como a presidência do Brasil, a gente vê como nós estamos abandonados à própria sorte, como nós estamos abandonados, como nós estamos à míngua. É só ir nos supermercados, a gente percebe isso. A população de rua tem aumentado em cerca de 30%. Hoje, só na cidade de São Paulo, são 30 mil moradores de rua. Eu estava comentando na vinda de casa para cá, pelo menos em 5 ou 6 faróis, a gente encontra pessoas pedindo dinheiro, pedindo alguma coisa na rua. Então, por isso que eu digo que essa leitura é atual. Aqueles que foram eleitos
E aqui não estou defendendo partido A ou B, isso aqui não é, eu sou apartidário. Aqui eu estou falando da nossa situação relacionada com a leitura do Evangelho. Aqueles que foram eleitos, eles, para cuidar da gente, para cuidar do povo, para cuidar dos pobres, para cuidar dos necessitados, esses são os que estão mais sofrendo, porque esses não conseguem ir no supermercado fazer uma compra de mês. Os assalariados, aqueles que ganham salário mínimo, não conseguem pagar aluguel, não conseguem comprar as suas comidas, aquilo que eles precisam para passar o mês. E essa leitura, ela vem ao encontro do nosso momento atual que nós estamos vivendo aqui no nosso país. O Evangelho de hoje, para quem participou semana passada, a gente lembra que o Evangelho dizia que Jesus enviou os seus discípulos 2 a 2 em missão. E agora, o Evangelho de hoje é a volta desse povo, desses discípulos que Jesus havia enviado, né? É que, se a gente for seguir, tem um corte aqui onde nós vamos ler que João Batista foi morto. Nesse tempo em que os discípulos foram fazer a sua missão, João Batista foi morto, e os discípulos então voltam e contam para Jesus tudo o que eles tinham feito. Só que era tanta gente ao redor, que eles não tinham tempo nem de comer, os discípulos não tinham tempo nem de comer, eles não tinham tempo nem de descansar. E aí Jesus então convida eles para que eles vão ao outro lado, à outra margem do rio, para poderem pelo menos descansar um pouco. Mas, ao serem reconhecidos, muita gente vem de todas as cidades, de todos os lados, saem na frente e acabam chegando primeiro que os discípulos do outro lado da margem. E aí Jesus olha aquela situação e vê aquele povo tão triste, como se fossem uma ovelha sem pastor, por causa da morte de João Batista. E Jesus então ele sente compaixão, Jesus então sente piedade daquelas pessoas e começa a ensinar-lhes. Mais uma vez, esse Evangelho, ele completa o que foi dito, que eu disse na primeira leitura, né? É assim que nós nos sentimos hoje em dia, não do nosso lado de cristãos, porque o nosso pastor ele nunca nos abandona, mas pelo nosso lado humano, nós nos sentimos abandonados. Nossa cidade, nosso estado, nosso país, ele está como um barco sem comandante, está navegando e sem rumo, sem saber para onde ir, sem caminho. É assim que nós estamos nos sentindo, e é assim que Jesus olha para aquele povo, é assim que Jesus olha e sente pena e compaixão e começa então a ensinar para eles muitas coisas. E na segunda leitura de hoje, da carta aos Efésios, ele vem completar isso tudo. Agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. É o que eu disse, aqueles que tinham que cuidar de nós não cuidam, mas o nosso pastor, o nosso verdadeiro pastor, que veio, morreu na cruz para nos salvar, esse sim nunca nos abandona, esse sim sempre está junto de nós. Ele cura as nossas feridas, ele acalma os nossos corações, ele nos ajuda com suas bênçãos. Esse que é o nosso verdadeiro pastor, e é o que diz na segunda leitura, esse nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Muitas vezes somos nós que abandonamos ele quando temos algum tipo de problema, mas muitas vezes a gente esquece de Jesus, a gente fica preocupado com o nosso problema e esquece de pedir ajuda a Jesus, ou muitas vezes até se pergunta por que Jesus está deixando isso acontecer. Mas se a gente não chamar,
Se a gente não trazer Jesus para próximo de nós, ele não vem. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos ou não ter Jesus na nossa vida. E isso depende de cada um de nós. Depende daquilo que nós fazemos. Se nós quisermos Jesus perto de nós, vai dizer aqui no versículo 17, ele veio e destruiu em si mesmo todas as inimizades. Ele veio anunciar a paz que nós estávamos longe dela. Jesus vai sempre ser aquele que nós devemos seguir. Mesmo nessas situações em que eu pontuei aqui, se nós não esquecermos de Jesus, a gente vai conseguir superar, a gente vai conseguir passar por essas tribulações, porque Jesus é esse que veio para nos socorrer, ele vem em nosso socorro todas as vezes em que nós o chamamos, em que nós o convidamos e abrimos acesso do nosso coração a ele. Se a gente ficar com o nosso coração fechado, ele não vem, ele não entra. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, o que fica para nós destas leituras, desta noite, é que o mundo não está fácil, as coisas não estão fáceis para a nossa vida, as coisas não estão fáceis lá fora. Mas quando a gente traz Jesus para perto de nós, não que os problemas não vão acontecer, mas nós vamos ter forças, nós vamos ter coragem para enfrentar os nossos problemas. Nós vamos ter capacidade, Jesus vai nos capacitar a fazer com que nós consigamos resolver todas as nossas situações. E nunca devemos abandonar Jesus, porque Ele nunca nos abandona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Profecia.